Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui no canal da Fraternidade. Mais uma terça-feira e vamos assim fazer uma reflexão sobre o Evangelho. Gostaria de falar um pouco hoje sobre a questão do cristão, a palavra cristão. Hoje tão comum, mas talvez ela se vulgarizou demais e a gente nem sabe mais o que é ser cristão, talvez, no sentido verdadeiro da palavra, Normalmente hoje se entende de cristão aquele que segue alguma religião embasada nos ensinamentos de Jesus Cristo, Mas não foi o próprio Cristo que deu esse nome aos seus seguidores. Segundo o livro Paulo e Estevão, foi Lucas. Lucas era um médico, Ele não chegou a conhecer Jesus, mas ele teve contato, com seus apóstolos. E até ali os seus apóstolos, os seguidores, se chamavam de caminheiros, aqueles que seguiam o caminho. Então Lucas, certa vez lá em Antioquia, sugeriu, antes de fazer uma viagem, que caminho pode levar a qualquer lugar. Então, como eles eram seguidores do Cristo, então, de sugestão, eles poderiam se autonominar de cristãos. E assim foi aceito, E passado 2000 anos a gente ainda tem essa nomenclatura que seria denominada por aquele que segue os preceitos de Jesus, as ideias de Jesus, a filosofia do Cristo, que foi transformada em religião, junta com outros textos, outros livros. Mas a gente hoje quer simplificar, a gente quer trazer a ideia de Jesus mesmo. Então Jesus, ele era da Palestina, nasceu na religião judaica, faleceu na religião judaica e dentro disso ele trouxe muitos ensinamentos nos seus 3 anos, principalmente ali de ensinamentos dos 30 aos 33 anos, E em todos os seus ensinamentos, ele era visto justamente como um rabi já pelo seu conhecimento. O rabi é aquele que é o representante da lei, Mas os próprios rabinos, na época, os que faziam parte então dos templos judaicos, não concordavam com os seus ensinamentos, como se hoje fosse chamar de heresia. E foi um dos motivos que ele foi lançado então, ao jugo romano, e crucificado, condenado, muitos por trazer ideias revolucionárias, ideias novas que não estavam em acordo com os conceitos judaicos da época. Mas será que hoje os cristãos das religiões que se desenvolveram pelos seus ensinamentos, será que eles estão de acordo com os próprios ensinamentos de Jesus? Aí acaba cada um a refletir, Então, quais os ensinamentos de Jesus? O que seria ser cristão? O que ele representa para nós ser cristão? É um nome muito curto, mas Allan Kardec até nos diz que tem vários tipos de espírita. Desculpa aí, mas ainda estou vindo da cura de uma gripe aí com alguns sintomas ainda. Allan Kardec diz que tem 3 tipos de espíritas, Mas o espírita verdadeiro só vai ser o espírita cristão, que não teria como ser espírita mesmo sem ser cristão. Mas então, qual é o cristão que Allan Kardec diz? É justamente aquele que Lucas também dizia, aquele que ele sugeriu o nome para aqueles que seguem Jesus. Então Jesus ele vem e ele nos traz já uma grande notícia nova, boa nova. A vida realmente continua. A vida não acaba na Terra aqui.
e que por mais que nós tenhamos aflições, sofrimentos, perturbações aqui na Terra, a gente terá o consolo na vida após a vida, depois da morte. Então essa é uma filosofia do Cristo. Esse mundo aqui é importante, a gente necessita viver nele, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar nossos impostos, mas a gente precisa dividir o nosso tempo também para o que nós somos. Nós não somos essa matéria, não somos esse corpo, ele é apenas um manifesto aqui. Mas a gente é mais do que isso, porque a vida verdadeira não é nesse mundo, ela é depois. Essa é uma filosofia de Jesus. Então, Jesus vem nos dizer que a prece, a oração, ela pode ser feita em qualquer lugar. Que a gente não é obrigado a vir no centro espírita ou num templo para rezar. Jesus vem nos dizer que não precisa um sacerdote, não precisa ninguém para te fazer a comunhão de você com Ele. Que você pode encontrar o reino de Deus agora, mas que Ele está dentro do teu próprio coração. É a outra filosofia do Cristo. E que a gente vai precisar de Jesus para nos conectar com o Pai, com Deus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É seus ensinamentos, a sua filosofia. E quais seriam os seus ensinamentos? Entre eles, a gente vai falar também aqui de estados de oração. Então Jesus vai nos dizer que o reino de Deus é a paz no nosso próprio coração, está aqui. Então Ele nos liberta, vamos se dizer, de um ponto de vista onde na época a qual Jesus vivia, acreditava-se que para você poder ter comunhão com Deus, você era obrigado a passar por um sacerdote, você era obrigado a visitar um templo, a fazer alguma oferenda. Jesus diz até que a oferenda que mais agrada ao Pai não é você pagar dízimo, não é você fazer qualquer tipo de oferenda que se fazia na época, matar ovelhas, ou queimar um boi ao altar, ou levar frutos a um altar, e sim era a reconciliação tua com o teu próximo, que isso era a oferenda que mais agradava a Deus. Essa é uma mensagem, a filosofia de Jesus. A gente vai vendo que, então, o ser cristão, ele é libertador, porque ele te desprende, ele te coloca a gente que todos nós somos filhos de Deus, todos. Jesus diz que Deus é Pai, Deus é bom, e que Deus vai perdoar sempre qualquer falta cometida, e se Deus vai perdoar sempre, não existe inferno. Não existe, porque Deus perdoa sempre, mas Deus pede ou exige que você faça algo para Ele, para que Ele te perdoe também. E o que é? Você perdoar o teu próximo. Não depende só de quem? Só de mim. Não depende de outras pessoas. Então, ser cristão é perdoar também. É não viver nesse mundo físico que nem um louco, correndo atrás de dinheiro, atrás de conforto, atrás de segurança, querendo encontrar a nossa segurança, o porto seguro aqui numa conta bancária, numa empresa. Não é isso, não é ser cristão. Ser cristão, sim, é ter isso, é contribuir, é poder contribuir com a humanidade através do próprio consumo, através da criação de novos empregos, de novas rendas, mas não viver para isso. Não viver para isso. Viver com isso para que isso, essa busca pelas coisas da matéria, sejam meios para nós alcançarmos um bem-estar de viver, mas que possamos projetar em nós mesmos a dicotomia aonde somos sim um espírito mergulhado no mundo material, e espírito e matéria mesmo sendo diferente, nesse momento eles interagem, mas sem nunca esquecer que a gente é matéria nesse momento, mas que a gente também é espírito e sempre será espírito. Então a filosofia de Jesus, ela traz um despertar, ela traz um alvorecer, ela vem da madrugada, da escuridão, onde tudo é incerto, para um dia de sol, belo e bonito, onde a gente pode ver longe ao horizonte. Essa é a mensagem do Cristo.
Ser cristão é oferecer a outra face. E não literal, não é metaforicamente, mas até literalmente. Num ponto hoje onde a gente não vai devolver ofensas em redes sociais, onde a gente não vai lançar ofensas em pessoas que pensam, que refletem diferente da gente, seja no ponto de vista teológico, seja no ponto de vista social, econômico ou político. É saber ter a nossa posição, é saber se colocar dentro daquilo que a gente acredita ser o certo. Só que se colocar naquilo que acredita ser o certo não é ofender, não é agredir o que é diferente, sim agir de acordo com aquilo que eu acredito ser certo. É o exemplo, é a ação. Jesus, ele move população, ele move a sociedade, não brigando com ninguém, não agredindo ninguém. Ele faz isso agindo de acordo com aquilo que ele entendia que era o certo e nos passou. Sobre o sétimo dia, né, o dia de descanso, que é o sábado, né, segundo as tradições mais antigas. Então, Jesus fazia cura no sábado e ele era cobrado pelos sacerdotes. Ele não ia lá brigar com eles, mas ele ia lá e agia de acordo com aquilo que era necessário. Então, quando ele era articulado, ele dizia: bom, mas se as ovelhas tiverem sede, eu não posso dar águas para elas porque é sábado. E o que Jesus está mostrando com isso? Ele está mostrando que muitas vezes a gente se apega mais a certos fatos ou regras e não à essência. Por exemplo, a lei do trabalho e lei do repouso, segundo o Espiritismo. Há uma lei do trabalho e lei do repouso. Qual a lei do repouso? As tuas próprias forças. Não importa se é um sábado, um domingo, uma segunda, uma terça. É as próprias forças. Será que a gente está tendo limite das nossas próprias forças ou será que a gente está indo à exaustão? Ah, mas a sociedade é toda assim, é necessário? Será que é mesmo? Ou será que a gente aceitou essa ideologia e está difícil fugir dela agora? Ser cristão, uma palavra tão simples, mas tão poderosa. Ser cristão nas situações onde a gente se encontra, é nos perguntar o que Jesus faria aqui. É lógico que a gente com certeza não vai ter a sabedoria do Cristo ainda. Mas se antes de uma reação nós nos fizermos essa pergunta, é o tempo para nossa mente sair do instinto, sair da reação e ir para a razão. E daí, em vez de instinto, razão, em vez de reação, ação. Porque quantas coisas erradas a gente faz e se arrepende porque a gente apenas reagiu. Então, se a gente simplesmente der uma parada e perguntar o que Jesus faria, a gente vai ter uma resposta diferente. Jesus vem nos trazer que a semeadura é livre, mas é compulsória a colheita. Ser cristão é viver bem hoje, mas pensar no amanhã, no que eu quero colher amanhã. O que eu estou colhendo hoje que eu não quero mais colher? Então eu preciso mudar. Eu preciso refazer isso. A nossa sociedade está extremamente doente. Doente mentalmente, psiquicamente. E como melhorar isso? Uma pandemia não resolveu. Talvez alguns refletiram um pouco, depois já voltaram ao normal. Talvez nem ao normal, talvez uma correria ainda maior. E encontrar esse equilíbrio entre corpo e espírito.
Então, como fazer isso? Talvez pouquinha coisa, mudando a rotina do dia a dia, da semana. Mude sua rotina, se você quer novos resultados. Comece dedicando um pouquinho do teu tempo para Deus. Como se dedica o tempo para Deus? Para o próximo. Jesus disse que ninguém poderá amar a si mesmo sem amar o seu próximo. E amar o próximo é ver o que ele necessita. É ver o que eu posso fazer por ele. Então, talvez se eu tirasse 15 minutinhos do meu tempo, da semana, para trabalhar para os outros. Para quem precise. É muito fácil pegar um final de ano e ajudar uma instituição, um lar das meninas, um asilo São Vicente de Paula. É muito fácil isso, e é uma época ainda que a maioria das pessoas ajudam. O difícil é você encontrar alguém na tua comunidade que precisa de ajuda. E para isso, a gente não é ficar dando desculpa, mas aqui é vagabundo, aqui... Não é isso. Quando Jesus disse quem estará ao lado dele, que quem vai estar ao lado de Jesus nos dias chegados? Os cristãos. Mas não é o cristão que se diz cristão, de uma religião cristã, é aquele que age assim. Não importa se ele seja islâmico, se ele seja budista, indiano, não importa, chinês. Só que vai ser aquele que agir de acordo, porque são leis universais do novo milênio, da nova terra, do projeto da nova terra, que é aquele que deu de comer a quem precisava, que agasalhou quem tinha frio, que visitou o doente, que perdoou aquele que precisava de perdão, que deu um colo, um abraço a quem necessitava, que deu forças àquele que estava naquele momento extremamente desanimado, aquele que tampou os defeitos de um companheiro para que não se tornassem público. E isso é ser cristão. Então, na nossa sociedade, a gente pode achar que não, porque a gente anda de olhos fechados, cabresteado, hipnotizado. Mas se a gente começar a perceber, vai aparecer muita coisa. Só que a gente tem que sair da nossa rotina. Fazendo as mesmas coisas, só teremos as mesmas colheitas. Outro dia a casa aqui ainda foi doar um fogão velho, fogão bem usado, né? Mas que para uma família não servia mais. Graças a Deus a família, em vez de botar fora, ela ofereceu a instituição, se sabia que alguém queria. Então a gente foi recolher o fogão sábado e levar lá para uma mulher que a princípio estava sem fogão em casa. Já pensei, não, sem fogão em casa, né? Quando chegamos lá, tinha 4 tijolos, uma grade, e a mulher estava cozinhando na rua. Com a criança pequena em casa e o filho pequeno ali, sei lá, uns 6 anos, fazendo festa. Agora nós vamos ter um fogão para cozinhar. Um fogão 4 bocas super passado e a pessoa comemorando, fazendo festa com o filho que ia ter um fogão dentro de casa. Algo parece surreal. E eu comento aqui porque assim, ó, para chamar atenção, porque isso é Rio do Sul. Não é aí numa favela de uma grande cidade, não, é nossa cidade, Rio do Sul. Sem contar as outras condições da casa, você imaginar, né? Se não tinha fogão, imagina o resto. Então eu só quero dizer que existe sim, se você está com muito problema, com muita dificuldade, com muita preocupação, começa a procurar umas pessoas assim para ajudar, que os teus problemas vão diminuir. Eles não vão mais ter tanta importância, pode ter certeza. Não teve nenhuma geração dos nossos antepassados que tiveram tanto conforto, luxo que nós temos hoje. Só que aí a gente deixa esse peso do mundo, essa dificuldade, essa coisa da sociedade, essa busca econômica sobre nossos ombros, que fica tão difícil que às vezes dá vontade até de desistir. Eu sei que isso vem. Mas então a gente se fortalecer, ser feliz no hoje, no aqui, no agora, e se ancorar em Cristo, em Jesus, porque Ele é perene, Ele nunca passa. Tudo o resto vai passar, mas Jesus não passa. Jesus sempre vai estar ao nosso lado, desde que a gente esteja no lado dele.
Porque a gente precisa alcançar Ele dentro do nosso coração. Isso é padrão vibratório. Isso é estado vibracional. Do lado de quem que você quer estar? Dos que te perseguem? Das consciências extrafísicas, não corpóreas, que envolvem a tua família, o teu lar, a tua mente, o teu sentimento? Ou você prefere estar do lado dos teus guias espirituais? É você que decide. É você que decide, mas não é apenas com pensamento e oração, é com atitude. Então vamos botar a mão na massa. Jesus chama por nós, Ele está precisando da gente. E isso é uma grande oportunidade para nós. Caros irmãos, agradeço demais a atenção de todos. Espero que tenham uma ótima semana. Reflitam sobre isso. E que Jesus sim mande algum servicinho para vocês. E que você possa sentir no peito, no coração, o amor do Cristo a cada gesto que você fizer com um dos pequeninos do Cristo. Que assim seja.